Meninas, tudo bem? Há quanto tempo eu não apareço por aqui? Pra quem não me conhece, meu nome é Melania Correa e eu sou autora e blogueira no blog Garota Comportada. Vocês já tiveram a sensação de que 2 raios caiu sobre você? Não? Será que foi só comigo? Você está no Minuto com a Garota e vem comigo! Bom, o trechinho da história que eu vou te contar hoje começa em 2016. A minha vida sempre foi muito normal. Eu estava no estágio que eu gostava, eu estava fazendo faculdade que eu amava, estava com um blog, estava com a loja, então tudo estava ativo na minha vida. Até que eu e o Sérgio estávamos fazendo alguns ensaios fotográficos, tanto para a loja quanto para o blog, e a gente começou a perceber que o meu olho estava caindo, o olho do lado direito. E eu pensava assim, amor, ninguém é simétrico, né? Ninguém é perfeito. Eu não vou ligar pra isso. E a gente correu com a minha vida normal. E mais ou menos nessa época a gente começou a desconfiar de alguns probleminhas. E um episódio que marcou muito foi quando eu fui pagar um ticket de estacionamento na faculdade. E o moço falou assim, moça, está tudo bem com você? Eu peguei e falei assim, está sendo um dia ótimo, perfeito. Por quê? Ele virou e falou pra mim assim, tem alguma coisa errada com o seu olho. Eu fiquei apavorada, fui correndo pro carro ver, me olhei no espelho e minha pálpebra estava praticamente caída. É como se eu estivesse piscando eternamente, sabe? E foi ali que eu comecei a me desesperar, porque as pessoas estavam começando a perceber que minha pálpebra estava caindo. E aí começa o descobrimento. O que está acontecendo com a minha pálpebra? Marquei vários oftalmologistas. Até que a gente fez vários exames e até um oftalmologista me disse assim, olha, isso é um problema estético, a gente pode fazer uma nova recuperação da sua pálpebra com cirurgia. E eu falei assim, ai, maravilha, vou resolver com problema estético, só faltava grana. Até que a última oftalmologista me disse assim, você já passou por algum neurologista? E eu disse, não. Então corre lá e conta a sua história. Fui no neurologista e a gente começou a investigar uma doença chamada miastenia gravis. Eu falei, o que é isso? Miastenia gravis? Eu pensei, graves? É grave. Enfim, a miastenia gravis é uma doença autoimune que atinge partes dos mensageiros que transmitem mensagens dos nervos para os músculos. É mais ou menos assim. O nervo, ele se comunica com o músculo. E para ele se comunicar com o músculo, ele tem um mensageiro chamado acetilcolina. E o meu corpo é como se matasse a acetilcolina e não deixasse o nervo comunicar com o músculo. Então o nervo fala, músculo, levanta. O músculo não ouve e não recebe mensagem. Então, os mensageiros não existem mais e era por isso que minha pálpebra caía. Eu comecei a descobrir essa doença mais ou menos nessa época, em setembro e outubro. E foi mais ou menos nessa época que eu estava com a minha vida tudo ativa, tudo muito no pique, e eu comecei a desacelerar mais um pouco, porque eu também sentia muito cansaço. E eu reclamava muito com os meus médicos, eles diziam, não, fica tranquila, as doenças autoimunes, elas têm essa questão do cansaço, você sente um cansaço além do normal. E eu vou dizer pra vocês, é a coisa mais ruim da vida, porque você se sente uma pessoa inútil. E final de 2016 foi assim, nesse cansaço. E chegou o tão esperado 2017, que era o ano que eu iria terminar a minha faculdade, então eu estava naquele pique querendo correr, dar o meu melhor para que tudo ocorresse bem, até que chegou mais ou menos nessa época também. Eu comecei a perceber que eu estava com muitos roxos pelo corpo inteiro. Eu pensava, ok, eu sou uma pessoa desastrada, bato em coisas, mas está saindo muitos roxos em mim que eu não sei de onde estão saindo. E aquilo começou a me preocupar. Até que eu pensei, não, eu preciso ir em um médico. Eu fui em uma hematologista e nós fizemos alguns exames de sangue. A hora que eu olho o meu exame de sangue, as minhas plaquetas estavam 3.000. E eu olhei o valor de referência, 150.000. Eu fiquei, o quê? Eu fui correndo para um outro doutor que eu já tinha consulta naquele dia e fui mostrar para ele porque eu fiquei desesperada. Eu falei, o que está acontecendo comigo? A hora que eu chego lá, ele me deixou ainda mais desesperada, porque ele virou e falou assim pra mim, o quê? Você tá com 3.000 plaquetas e você tá aqui. Era pra você estar deitada numa cama sem fazer nada. Com 3.000 plaquetas, você pode ter um aneurisma cerebral, você não pode se cortar, você não pode se machucar. E eu fui correndo atrás da minha hematologista pra descobrir o que era essas 3.000 plaquetas. A hora que eu chego na doutora, ela me diz, eu já desconfiava de tudo isso, mas a gente fez alguns exames de sangue apenas para confirmar. É muito provável que você tenha púrpura trombocitopênica idiopática.
Eu fiquei, o quê? Ela me pediu para que eu não entrasse em pânico e ela me explicou que basicamente a púrpura trombocitopênica idiopática é chamada de PTI e que também é uma outra doença autoimune. Ou seja, como se meu corpo não gostasse muito das plaquetas, então ele vai lá e mata as plaquetas. Mas ela me disse, calma, a gente vai conseguir resolver esse problema. A gente vai começar a tomar corticoides. E aí é que começa uma nova, outra fase. Fui pesquisar sobre corticoides. A primeira coisa que eu acho, tenha muita autoestima, porque ele vai te deixar um pouquinho inchada. E foi o que aconteceu. Começamos com uma dose altíssima para que eu conseguisse aumentar as minhas plaquetas. Vou dizer bem aqui pra vocês, precisa de muita autoestima, porque eu virei uma bolinha, eu fiquei super inchada. Corticoide te ajuda a reter muito líquido. Foi essa fase que eu comecei a ter muita baixa autoestima. Eu não gostava muito de tirar foto, porque assim que eu sorria já ressaltava aquelas bochechonas. Eu tava naquele pique, naquela correria do final do ano, estava fazendo vários trabalhos e foi quando eu comecei a ter uma crise. Naturalmente a mulher menstrua, só que a minha menstruação foi como se fosse um rio. Eu menstruava muito. E eu fiquei menstruando mais de uma semana. Eu vou ser bem aberta com vocês, mas eu estava usando fralda geriátrica, porque absorvente noturno não aumentava. Chegou o TCC, eu apresentei o TCC e no outro dia eu ia me trocar no banheiro e eu simplesmente fui pro chão. Graças a Deus a minha mãe estava no quarto e ela me socorreu juntamente com meu irmão e me levaram pro hospital. Foi uma crise muito difícil porque eu sentia muita dor. Eu estava branca, sem sangue. E eu sentia dor, muita cólica, e eu ia gritando daquilo lá. Eu pedia muito pra Deus não deixar acontecer nada comigo. Eu só via vultos, cheguei no hospital, a única coisa que eu lembro é que eu às vezes abria meu olho assim e via muito médico perto de mim e eu gritando de dor. E a enfermeira me disse, estou colocando morfina em você pra você não sentir dor. Aquela dor ia cessando e eu ia dormindo. Até que voltava também de novo aquela dor, muita dor, eu gritava. Eu vou dizer pra vocês, eu acho que era a menina mais escandalosa daquele hospital. Pedi pela segunda vez, me dá alguma coisa pra mim não sentir dor. E ela virou e falou pra mim assim, naquele momento eu senti que eu estava na pior mesmo. Eu não posso te dar morfina de novo, você não vai aguentar. Então tenha calma, tenha paciência que tudo vai se resolver. E eu fiquei lá até o final da tarde e fui levada pra um outro hospital pra tomar 4 bolsas de sangue. E foi nesses momentos de dificuldade que eu fazia uma blasfêmia e um insulto tão grande com Deus. Eu dizia pra ele, porque eu estou passando por isso. E depois desses episódios eu também tornei a tomar corticoide de novo, em grandes quantidades, e virei uma bolotinha de novo. E junto com essas perguntas vinham os efeitos da autoestima, porque você não se reconhece no espelho. Eu me olhava no espelho e dizia, quem é essa Melanie? Porque não sou eu. Os corticoides trazem muitos efeitos colaterais, não só fisicamente, como psicologicamente. O Sérgio me aguentou muito nessas etapas e ele sempre esteve comigo. Voltei a ter outras crises também nesse ano, passei por pulsoterapia e fiquei ainda mais inchada. Só que eu sempre me perguntava, por que Deus? Por que você tá fazendo isso comigo, sabe? Por que 2 doenças autoimunes? Por que meu corpo é tão fraco assim? E depois de tantas perguntas assim, tantos insultos, eu comecei a ter novas respostas. Porque eu aprendi que com essas doenças, eu aprendi a ter muita disciplina. Porque eu preciso ter disciplina para tomar o remédio. Eu tenho que tomar o remédio na dose certa e na hora certa. Porque se eu não tomar, vai acontecer coisa errada. E eu também aprendi que eu tenho limitações. O meu corpo tem as suas limitações. Tem muitas coisas que eu não posso fazer. Isso me lembra muito do versículo que diz, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Também tem outra coisa que eu aprendi no decorrer de todas essas etapas da minha vida, que foram assim no estalar de dedos, quando eu vi que tudo estava na pior, que eu aprendi, as doenças me deixaram marcas. Mas isso me faz lembrar que o meu corpo é fraco, mas que a minha fé e a minha determinação, elas precisam ser inabaláveis. E nós também temos sempre que lembrar que todos nós temos cruzes. Independente do tamanho da sua cruz, você é capaz de carregar ela. É realmente aquela frase que diz, Deus não te dá uma cruz que você não consegue carregar. E não adianta você reclamar tanto, pegar uma parte da sua cruz e dar pro vizinho carregar, pro ciclano carregar, pro fulano carregar. Você precisa carregar a sua cruz com classe, com muita nobreza.
e com muita determinação e fé de que você consegue. E o mais interessante é que existem pessoas que te amam, que vão estar ali do seu lado, te fazendo carregar aquela cruz, te apoiando com aquela cruz e sempre dizendo, eu estou aqui do seu lado. E na minha vida existem muitas pessoas assim, que me amam e que estão sempre ali, apoiando e dizendo, você consegue. E as dificuldades, elas tornam a gente pessoas extraordinárias. O mais interessante é que todas as vezes que eu passei por crises, eu contei nas redes sociais, para outras pessoas. E o mais legal é que eu pude me aproximar de pessoas que também têm a mesma situação, que também têm a mesma doença. E eu pude ajudar elas. Isso é a coisa mais gratificante do mundo. Porque às vezes elas vêm me dizer, eu tô passando por essa situação e não sei o que fazer. E eu digo, calma, vai dar tudo certo. Assim como deu pra mim, vai dar tudo certo pra você. Então o mais gratificante pra mim, de todas essas etapas que eu passei, de todas essas crises que eu tive, é poder ajudar outras pessoas que têm a mesma situação que eu e dizer pra elas, você consegue. I need to save some dough. I'm a working girl, you know. I'll fend attention off, I keep to myself.